E esses 7 dias foram dias muito dolorosos em que os meus 2 heróis, que eu tinha e que ainda continuo a ter, chegaram a um ponto que eles deixaram de existir. Esses 2 heróis, porque eu fui criado, e todos nós daquela idade fomos e somos produtos de uma civilização cristã, os meus 2 heróis eram e são Jesus Cristo e Che Guevara. Jesus Cristo porque, como católico, como escoteiro que fui desde os 5 anos, portanto, fui imbuído destes sentimentos que nos Evangelhos se podem ler e se podem aprender, e pelo conhecimento do Padre Margarida, do Padre Pina, do Padre Navais, e do Che Guevara, que naquela altura de 57, 58, era um herói praticamente de todos os jovens. E esses 2 heróis chegaram a um ponto que deixaram de existir porque as forças foram indo e as agressões foram contínuas e, portanto, o Tosé chegou a um ponto que o que desejaria era morrer. Mas há, efetivamente, coisas que no homem são muito fortes, que são o amor. Conta, porque este livro também é um símbolo de apologia dos operários, dos homens simples, que não poderiam ter muita cultura, mas que tinham aquilo que hoje as pessoas quase sempre vergonham de dizer e de apregoar: o amor. O amor entre nós. Olhar as pessoas, olhar para o Paulinho que está ali e sabê-lo que é o irmão nosso, é a comunidade cristã, é a nossa família. E este sentimento de família é isto que hoje faz falta. Mas naquela altura foi este sentimento que impediu que o Tosé falasse o camarada José Pires. O camarada José Pires era o único nome que a PIDE não sabia, porque uma das ordens, uma das determinações, quando o grupo do Tosé entrou para o Partido Comunista Português, é que só o Tosé sabia, só ele poderia falar com o camarada José Pires. O camarada José Pires é um nome real, é uma pessoa que viveu no bairro do Rodrigo e trabalhava numa serração do Zé Augusto Bom Jesus à ponte de Martim Costa. E o Tosé, que tinha estado em casa do camarada José Pires, sabia que tinha sido filho. E, portanto, foi esse o único facto que o impediu de falar no camarada José Pires. Porque se não fosse esse facto, nem Jesus Cristo, nem Che Guevara o impediriam de ter falado do camarada José Pires. Por isso é que eu compreendo que muitos camaradas meus também falaram, porque era muito difícil não se falar para o Pires. E posso-vos dizer, só para o livro tenta passar esta imagem do que foram aqueles 7 dias em que a pessoa, o que desejava mesmo era morrer, porque era um tormento, uma hora é uma hora, mas um dia, 7 dias é muita coisa junta. E gostaria só de dizer isto: havia, este nome é verdadeiro, o inspetor de PIDE muito conhecido, que se chamou José Sachete. E apesar da juventude do Tosé, que tinha apenas 19 anos, eles queriam à força esse nome. E o Tosé, por ordem de ser católico, o próprio bispo de Coimbra tinha pedido para que o Tosé fosse libertado. E o bispo de Coimbra, para os senhores para poderem ver, esteve 15 dias à espera de falar com o Tosé. E o José Sachete sentia-se defraudado por não conseguir que um miúdo de 19 anos dissesse o nome daquela pessoa que fazia a ligação entre o Tosé e o partido. E então propôs, no 7º dia, fez esta proposta ao Tosé: tu não vais falar, o teu problema fica resolvido, não vais falar, vais escrever o nome do teu controlador. E foi colocada uma folha e uma esferográfica em cima do Luísa. E foi dito para que o Tosé ouvisse: Juvenal, se ele não escrever, utiliza os teus métodos.
E os métodos do jornal eram métodos que tinham levado a que o Tosé já tivesse bebido o seu próprio sangue. O Tosé, naquele momento, pensava na sua namorada, a Lili. Este nome não corresponde à verdade, porque é uma senhora que hoje é uma avó feliz e bebada, existiu, e portanto, quem tiver mais ou menos a minha idade facilmente chegará a este nome verdadeiro. E então o Tosé pensava na sua Lili, pensava nos pais, nos amigos, na família, na serva, nos escuteiros, e facejou. E começou a escrever a palavra Zé. Então aí apareceu o tal amor aos filhos do camarada José Pires. E a mão direita não foi capaz de escrever o resto do nome. O livro depois diz o que é que acabou, porque não foi escrito o nome do Pires. O Tosé acabou por estar 2 dias sem saber onde estava. E quando acordou, porque este livro é um livro à liberdade, mas é um livro também ao amor e ao perdão, Tosé, quando deu por ele, passados 2 dias, não via. E pediu a Deus para ver, porque se queria vingar do jornal. E pediu a Deus para lhe dar vista para se vingar do jornal. E o Tosé compreendeu que a doutrina cristã não é isso. Os revolucionários não podem ser iguais aos carcereiros. E então ele disse: não, meu Deus, me dá uma vista para eu ver, porque eu perdoo ao jornal. E este livro é um livro de perdão a quem fez mal, não só ao Tosé, mas ao mundo todo, a um povo português que felizmente foi libertado e vive livre desde 25 de abril de 1974. Por isso é que o livro também fala num padre que eu considero um grande padre, que era o padre Carreto. Não sei se vocês se recordam, o padre de São Pedro. O padre Carreto tinha dito ao Tosé de que os fortes sabem perdoar. E por isso, quando este livro apela ao perdão, não é porque o povo português, os revolucionários, sejam fracos, mas são, efetivamente, ao contrário, há um povo maravilhoso, que no caso concreto da cidade onde nós estamos, numa cidade de lutadores, de bons operários, dos tecelões, dos cavadores. E os próximos livros vão fazer a história, pelo menos tentarão fazer a história desses operários, alguns que aqui viveram e que também casaram aqui neste bairro, de homens onde se vai tentar falar pelo lado humano, justo, por exemplo, do mestre Abílio, que não era aquilo simplesmente das anedotas que por aí dizem deles, do Alexandre da Cruz Inácio, do António Abreu, do Sr. Melchior, do Cesário, do Dom Ramos, fazer a história magnífica de um povo que soube fazer riqueza e que ainda hoje em todo o mundo é conhecida pela Manchester portuguesa. E este Chagas Santo também tem que ver com esta luta, porque nós, e o Tosé acabou por ser dirigente desta coletividade, aproveitaram-se todos os momentos para se fazer um pouco de cultura, um pouco de luta pela liberdade que veio a acontecer no 25 de Abril. Eu considero que o 25 de Abril não foi um movimento de capitães, mas foi sim o corolário de uma luta de homens e mulheres. Eu quero aqui dizer então que algumas mulheres que efetivamente, sem o esforço das mulheres, do companheirismo maravilhoso que elas sempre demonstraram para com os seus maridos, os filhos, os pais, porque
sem o apoio dessas mulheres que eu considero que a mulher nunca deve andar atrás nem à frente, mas ao lado. Onde as mulheres devem estar é no coração dos homens e ao seu lado. Pelas mulheres, pelos magníficos, por todos nós que estamos aqui na sala, por como já fizeram, outros, é o caso aqui do Zé Taque, fazer e dos seus companheiros. A cultura é um direito, é um dever cívico que todos nós devemos fazer e tentar levar, não só para eles, mas também para nós. Porque eu quero vos dizer que todos os dias se deve aprender. Todos os dias devemos ter a felicidade, como diz e como está escrito nos Evangelhos, felizes daqueles que não têm olhos e veem, felizes daqueles que não têm ouvidos e ouvem. Porque, efetivamente, os homens não devem ser conhecidos nem apreciados pelos carros que têm ou pelas casas que têm, mas pelo amor, pela prática que efetivamente fazem em prol de uma sociedade, de uma comunidade. E que eu penso que nós, o povo que descobriu o Brasil, descobriu a Índia, que felizmente hoje a nossa língua está pelas Áfricas, está pelos Timores, nós, um povo pequeno, mas que somos muito grande, não devemos encarar com pessimismo os dias de hoje. Nós saberemos resolver o nosso problema, havemos com dignidade de vencer esta crise e havemos de fazer este grande Campos Melo. O Salão era o ex-libris, a par dos puxadores, mas o Salão, os mestres de gravação, de fiação, havia cá 130 fábricas, havia mais de 4.000 aparatos diretos. Portanto, era uma grande fábrica revolucionária. O caso do Unidos, o caso da Unidos. E estas casas que estão aqui sempre foram um palco extraordinário de lutas. Posso-vos dizer que a minha mulher tocava acordeão, não era muito boa cantora, mas pronto, como me acompanhou sempre. Nós, por exemplo, no Unidos, que hoje não tem nenhuma direção. O Unidos, o presidente do Instituto é da Colheira. Portanto, veja aonde isto chegou. Era um marco de luta, não é? A gente cantava umas canções revolucionárias, não é? Eu posso-vos dizer que o dia em que o Padre Franhas esteve aqui, ele cantou ali de cima, nós estávamos ali atrás dele, não é? E os livros depois vão de contar essas histórias bonitas. O Topinto, que eu vou dizer, o Topinto é o António José Pinto Simões, da Cunha, apercebeu-se de que havia ali estava mais intimista aqui à frente, e havia ali uma janela grande com um reposteiro, conforme estão aqui. E apercebeu-se que estavam lá 4 pés. Dizem, pá, quem é aquilo? Vamos lá ver o quê? E ele chegou lá, abriu o reposteiro e estavam lá 2 polícias, 2 pés. Os homens ficavam completamente atrapalhados, não é? E fugiram a 7 pés. Então, é só para vocês verem. Nós, todos os comícios que nós fizemos em 73, pelo MDP, Movimento Democrático Português, havia sempre o comissário da PIDE, da polícia, sempre no palco. Nós não podíamos falar na guerra. E nós todos falávamos na guerra, portanto, as pessoas estavam contra a guerra, não é? E, portanto, o povo português foi sempre um povo lutador. Por isso é que eu acredito que não há crises que nós não resolvamos. Vamos passar um mau bocado, estou certo disso. Mas também estou certo de que os jovens, há sempre muita maneira de se vencer, não há, quer dizer, aquilo diz ainda corre. Mas ele vai à frente, aqui já você daqui à frente, já não vou ao lado. Você vai à frente e nós vamos atrás. Mas vocês, connosco, devemos vencer a crise. Não tenhamos dúvidas nenhuma. Vamos vencer a crise. Isto só para dizer que, de facto, as histórias maravilhosas são as histórias do nosso povo. São as histórias do Topinto, do Eugênio
também foi aqui